É chegado o momento de iniciarmos o nosso estudo do livro Terra, um mundo de regeneração em você. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao estudo do capítulo 3 do livro. Mas, como sempre, iniciamos agora com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Hoje o tema: as condições atuais do planeta. Segunda parte. Lembramos que o estudo anterior está no nosso canal no YouTube. Você pode depois acessar. Esse estudo também, posteriormente, estaremos colocando no canal. Então vamos para o texto da mensagem de Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais, e o Apocalipse. É a passagem da primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 13. Separamos esse parágrafo. Urge afeiçoarmos-nos. Urge afeiçoarmos-nos à luz divina. Refletir-lhe os princípios sagrados e submetermos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos, algumas reflexões em cima desse texto do Espírito Emmanuel. Emmanuel se refere àquilo que é de mais importante para enfrentarmos adversidades, problemas, dificuldades no dia a dia. É exatamente aquela parte que cabe a nós. E assim ele propõe: afeiçoemo-nos à lei divina. Afeiçoemo-nos à lei divina. Criemos laços de afeto, de gosto, a partir da consciência dos objetivos dessas leis, que são a nossa verdadeira felicidade. Fazendo isso, vem a segunda parte. Refletiremos os princípios sagrados e submetemos aos superiores desígnios. De fato, a proposta do Evangelho do Cristo é aquela proposta que se direciona ao nosso coração, ao nosso sentimento. Porque é só a partir daí que, de fato, nossas atitudes e comportamentos passam a ter uma coerência, uma harmonia com os propósitos da lei de Deus, sem abrir possibilidades à hipocrisia, à mentira, mas o gosto na espontânea vivência desses postulados. Por isso, Emmanuel continua: trabalhando incessantemente para o bem, onde estivermos. É evidente que esse trabalho para o bem não é apenas para o nosso bem. Pelo contrário, é para, através das nossas ações de amor e de caridade, que envolve o nosso próximo, que se direciona para ele, nós estejamos realizando o verdadeiro atestado da profunda modificação que o Evangelho de Jesus causou ao nosso íntimo. É evidente que não podemos esquecer que a caridade essencial e primeira, que Emmanuel nos chama a considerar, é aquela na qual nossas palavras, sentimentos e ações estão
em profunda harmonia com as leis divinas. Porque é aí que, de fato, os objetivos maiores do Evangelho do Cristo estarão se realizando plenamente a partir de nós. Então, com essa breve reflexão, vamos dar prosseguimento ao nosso tema, as condições atuais do planeta. Vimos fazendo aqui uma rápida referência à primeira parte, todo um quadro de desafios e de dificuldades que tem se intensificado muito nesse período de transição planetária, onde o egoísmo, estabelecido principalmente na sociedade materialista em que vivemos, estabelece uma diversidade imensa de quadros conflitivos e infelizes nos quais a criatura humana tem se envolvido, desde a drogadição, as drogas lícitas, mas geradoras de profunda dependência, onde entra também o álcool, o cigarro, a sexolatria, os desequilíbrios nas atitudes e comportamento relacionado à nossa vida sexual. E hoje nós iremos continuar no prosseguimento dessa aula anterior. O primeiro ponto que separamos é que nos diz o seguinte: esse exílio sobre o que já refletimos, esse exílio que já refletimos, é exatamente a parte final do estudo da semana passada, onde vimos que a consequência desses intensos desequilíbrios morais da criatura humana, onde muitos de nós estamos reencarnados numa tentativa última de despertarmos para o lado espiritual do cuidado e da atenção com o nosso espírito, o nosso ser eterno. Aqueles que não aproveitarem essa última oportunidade irão ser exilados da Terra, indo para planetas aonde o estado comum vivenciado por aqueles que lá vão habitar é do que aqui na Terra nós entendemos como primitivo. Mas aqui queremos lembrar, não como castigo, né? Mas como uma consequência necessária para que esses espíritos acordem de uma vez por todas para os objetivos maiores da vida. Então vamos agora prosseguir, após essa rápida síntese do que vimos, para compreender melhor o texto do encontro de hoje. Então, não é um castigo para esses espíritos, mas uma adequação às suas próprias condições de inferioridade. A providência divina os remete transitoriamente para mundos inferiores, nos quais vão aprender a ser brandos e humildes. Então, claro que a Terra por si só é o grande educandário das almas. Mas os espíritos, como nós, que estamos matriculados nesse educandário, mas fugimos aos deveres, às tarefas, prejudicamos as expectativas de progresso que trouxemos do mundo espiritual, somos a semelhança de uma escola
um educandário comum na Terra, reprovados de ano e tendo que repetir o ano, mas agora com outra turma. A maioria da nossa turma passa para o grau posterior. E nós vamos então trilhar a experiência não agradável de retornar todas as matérias que não demos conta e com uma turma diferente. Essa turma, que voltando aqui ao contexto da transição planetária, uma turma que estaria num mundo primitivo, com dificuldades, com problemas, mas, sobretudo, com retorno de possibilidades para que o espírito agora aprenda, mesmo que seja até de certa forma compulsória, mas que aprenda a ser brandos e humildes. Prossigamos. Pelas agruras, pelas dificuldades, pelos sofrimentos que vão encontrar nesses mundos, e ao mesmo tempo com essa medida, não mais aumentarão os seus débitos, pois estarão impedidos de obstaculizar o progresso da Terra. Então, aqui vai se tornando mais fácil a compreensão nossa do texto do livro. Então, é dito a nós o seguinte, de que é providencial a transferência desses espíritos, desse exílio, para que eles não aumentem ainda mais seus débitos aqui na Terra, face às suas escolhas comportamentais desastrosas. E, ao mesmo tempo, não estarão criando obstáculos e problemas a mais ao progresso no qual a Terra, passando pelo período de transição, entrando como mundo de regeneração, irá ter a predominância no seu orbe de espíritos que já estarão trabalhando, de certo modo, grandes possibilidades de progresso nas situações e possibilidades novas que o planeta vai oferecer. Prossigamos. Na introdução do livro Transição Planetária, que é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco, traz a lume a situação atual do planeta. A situação atual do planeta Terra predominam as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Então, isso está a olhos vistos para todos nós. O progresso intenso que as ciências, a tecnologia têm alcançado. E, por outro lado, uma marcha lenta, praticamente parando, em relação ao progresso moral dos habitantes na Terra, aonde predomina na conduta de uma grande maioria as ações da perversidade, da arbitrariedade, da injustiça, que é o quadro predominante nos dias em que estamos vivendo. Fenômenos sísmicos, aterradores, sacodem o orbe com frequência,
despertando a solidariedade entre as nações, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas de milhares de vidas, a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis. É como tem acontecido nessas guerras, principalmente a da Rússia contra a Ucrânia, a de Israel contra os palestinos. Há 2, 3 anos atrás, na época da pandemia, nós vimos um fluxo de solidariedade entre muitos países. Cuba mandou centenas e centenas de médicos para vários países europeus. Itália, Alemanha também, posteriormente, Portugal, para minimizar as dores e os sofrimentos daqueles países. Então, todo um trabalho em conjunto para a descoberta de vacinas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Índia, na própria China, em diversos países. E todos unidos na solidariedade da busca da cura. Mas depois, mal nem tinha terminado a pandemia e aí a Rússia iniciou uma verdadeira matança e destruição à Ucrânia. É isso que o texto se refere. A esses absurdos do comportamento humano. E que, é claro, trarão consequências difíceis. As dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética. É os dias de hoje que nós estamos vivendo. E esse quadro, ele é bem realístico. Então, aqui a referência à loucura, às depressões que têm um caráter pandêmico, a drogadição, o sexo desvairado, a crimes estarrecedores. No Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, o que raramente não tinha acontecido antes. Crimes dentro de escolas de crianças. Então, é essa situação extremamente caracterizadora desse período de transição planetária que estamos vivendo. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, possam modificar as paisagens aflitivas. Então, é esse grande quadro de esperança, de positividade, que só à luz da doutrina espírita nós podemos usufruir. A certeza de que já entre nós há diversos missionários reencarnados. Espíritos que já desempenharam missões grandiosas na Terra. E mais ainda, outros de outras dimensões,
que estão reencarnando na Terra, espíritos elevados, por primeira vez, para ajudarem eficazmente a passarmos e superarmos esse período de transição. Então, nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, possam modificar as paisagens aflitivas, e vão modificar. Nós sabemos as possibilidades de transformação intensas de almas, como tivemos no Brasil, de Francisco Cândido Xavier, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Ivone do Amaral Pereira e de diversos outros que nesses últimos séculos vieram, né? Mas estão vindo bem mais, segundo os relatos fortalecedores entre Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos que são concordes nisso que estamos comentando aqui, tá? Então, não há dúvida, há muitos missionários encarnados e reencarnando na Terra para a superação desse período tão difícil de transição que estamos vivendo. O benfeitor, bem como Joana de Ângeles, benfeitor aqui também Eurípides, Manuel Filomeno de Miranda, reportar-se-á um momento difícil da humanidade e confirma a interferência divina na abreviação destes dias da grande transição em benefício dos escolhidos. Herdarão a Terra, planeta abençoado, onde milhões de pessoas anseiam pelo estabelecimento da paz e da vivência do amor de forma mais ampla e intensa. Então, aqui é só para reforçar o que já tínhamos comentado, das inúmeras fontes mediúnicas que atestam esse trabalho intenso da espiritualidade do bem, que logo, logo estaremos vendo resultados bem eficazes. Em parte, até já vimos, com a rapidez do trabalho em conjunto dos cientistas, na elaboração de diversos trabalhos para o surgimento da vacina do Covid. Agora, mais recentemente, o surgimento da vacina da dengue. Então, os missionários do bem e do amor, eles trabalham em diversas áreas da atividade humana. Não é apenas na área religiosa, na área científica, na área da educação. Emmanuel mesmo, né? Há muitos relatos na mídia sobre a reencarnação dele em áreas associadas à educação. Então, vamos prosseguindo aqui. A horda de espíritos empedernidos no mal, que estão tendo a última chance de permanecer no planeta em vias de regeneração, mantém-se, em sua maioria, recalcitrantes no crime e na hediondez, formando verdadeiras tribos, como os punks, os skyheads, os neonazistas.
há outros grupos também que a obra faz referência. Então, essas verdadeiras tribos de aparentes homens civilizados têm origem nesses espíritos que estão tendo última oportunidade de redenção do seu passado, através de uma mudança para o bem, para a caridade. Mas estão se mantendo a maioria, não todos, mas a maioria, teimosos e recalcitrantes no crime e na maldade. E associam-se em grupos. O Brasil tem se descoberto, em todo o Brasil, inúmeras células do neonazismo no Brasil. Então, é muito sério. Se, por um lado, há espíritos abnegados e benfeitores reencarnando para ajudar a humanidade, há também um grupo bem difícil que está reencarnado nesse período, tendo, voltamos a dizer, a última oportunidade, porque depois é exílio em mundos primitivos. Aqueles que não se modificarem serão, após desencarnados, exilados da Terra, pois não terão mais condições de permanecer no planeta regenerado, devido às próprias condições de densidade vibratória. Vamos esclarecer mais esse texto. Então, o primeiro, que já é líquido e nós já comentamos: serão exilados. Não terão mais nenhuma condição de permanecer sobre a Terra. Há uns dias atrás, nós tínhamos acompanhado uma palestra do Dr. Décio Yandoli, de Haroldo Dutra. Me lembrei agora, essa referência foi de Haroldo mesmo. O fato de que o umbral ao redor da Terra, aquele umbral que André Luiz faz referência no livro Nosso Lar, está esvaziado, porque os espíritos umbralinos de lá estão reencarnados na Terra em massa. Então, os que desencarnarem aqui da Terra e ficarem nas dimensões espirituais ao redor da Terra, onde antes era umbral, agora é lugar espiritual de acolhimento para os espíritos que merecerem continuar na psicosfera da Terra. Porque esses outros, desses grupos violentos e realizadores de maldades, esses vão para a psicosfera de um planeta primitivo. E que sempre é bom repetirmos: não é castigo, é porque eles precisam. Depois de terem errado demais e terem essa última oportunidade nesse período de transição na Terra e não despertarem, tem a necessidade das dificuldades do mundo primitivo. Fato semelhante se deu no caso dos capelinos, exilados na Terra há milhares de anos, propiciando o registro na Bíblia na simbologia de Lúcifer, o anjo decaído, símbolo dos seres muito inteligentes, porém moralmente atrasados, que renasceram entre povos primitivos. Então, fechando esse estudo dessa noite, esse texto que é muito interessante, a análise à luz da revelação espírita. A questão
da simbologia colocada na Bíblia sobre a queda do anjo de luz, que é chamado de Lúcifer. Claro, é uma simbologia, mas que aqui é bem caracterizada como sendo aquela dos espíritos que, tendo a oportunidade de redenção nesse período de transição aqui na Terra, não aproveitarem e serem, entre aspas, decaídos para mundos primitivos. E aqui é importante frisar, não é que esses espíritos estejam retrogrando, voltando para trás em termos de conquistas que já tenham ferido, não. Boa parte desses espíritos são bem desenvolvidos na área da inteligência, infelizmente para o mal. Mas aí vão usar a inteligência agora no mundo primitivo de outra forma. Porque, a princípio, foi o que aconteceu na Terra. Esses espíritos capelinos, parte deles atribuem grandes avanços das ciências na Terra, da matemática, a construção das pirâmides e diversas outras partes importantes das civilizações antigas, aonde espíritos detentores de altos graus de intelectualidade estiveram naquela sociedade atrasada, né, praticamente primitiva, em degredo, porque em Capela houvera acontecido o que está para acontecer na Terra. Uma passagem para um mundo de regeneração. E esses espíritos lá tiveram que reencarnar. Claro que tudo isso que estivemos aqui comentando é para servir de um grande estímulo para do bem, do amor, da caridade, aproveitando ao máximo as redentoras da nossa atual encarnação. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite e até mais.